Os direitos políticos, também chamados de direitos de cidadania, são os direitos que permitem a alguém ter efetiva participação e influência nas atividades de governo através do voto, do exercício de cargos públicos ou do uso de outros instrumentos previstos nas leis e na Constituição. Estar no gozo dos direitos políticos significa estar habilitado a se alistar eleitoralmente, ou seja, se inscrever para votar. Aquilo que a gente chama de tirar o título de eleitor, assim como a se habilitar a uma candidatura para um cargo eletivo ou uma nomeação para certos cargos públicos não eletivos. Também significa ter o direito de votar em eleições, plebiscitos e referendos, apresentar projetos de lei pela via da iniciativa popular e propor ação popular. Quem não está no gozo dos direitos políticos não pode se filiar a partido político, nem assumir nenhum cargo público, mesmo não eletivo. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é um resumo sobre os direitos políticos na Constituição Federal, com tudo de mais importante sobre esse assunto. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. O direito político reúne as regras que permitem a participação no processo eleitoral, seja como eleitor, seja como candidato. A capacidade eleitoral divide-se em ativa e passiva. A capacidade ativa é o direito de votar, por isso dizemos que a capacidade ativa é a ação de votar. Para possuir o direito de voto é necessário o alistamento eleitoral. Ao fazer o alistamento eleitoral, tirar o seu título de eleitor, dizemos que a pessoa se torna oficialmente um cidadão. Para o direito, só é considerado cidadão quem fez o alistamento eleitoral e está no gozo de seus direitos políticos. Cidadania é sinônimo de ter direitos políticos. O alistamento eleitoral é obrigatório para todos que forem alfabetizados e tenham idade entre 18 e 70 anos. Enquanto isso, ele é facultativo para os analfabetos, para aqueles que tenham entre 16 e 18 anos e para os maiores de 70 anos. E ele é proibido para os estrangeiros, só pode votar se ele for naturalizado, e para os conscritos, que são os jovens que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Estrangeiros e conscritos não podem participar das eleições. Tudo isso que eu falei até agora era sobre a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar. Mas temos também a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado em processo eleitoral. Perceba que ser votado está na voz passiva, ou seja, a pessoa está recebendo a ação de outra pessoa. Por isso dizemos que é uma capacidade passiva. Os requisitos da capacidade eleitoral passiva, também chamados de condições de elegibilidade, são as seguintes: ter nacionalidade brasileira, e para alguns cargos não basta apenas ser brasileiro, é preciso ser brasileiro nato, como é o caso do presidente da República. Estar no pleno exercício dos direitos políticos, o que significa que não se pode estar sob os efeitos de perda ou suspensão dos direitos políticos, ter feito, obviamente, o alistamento eleitoral, ter domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, na unidade política a que o cargo pretendido está relacionado. Por exemplo, o governador de um estado deve ter domicílio eleitoral nesse estado, pelo menos um ano antes do pleito. E, por fim, ter filiação partidária há pelo menos 6 meses antes da eleição, pois não é permitido haver candidatura avulsa. Outro requisito importante para quem pretende se candidatar a eleições é observar a idade mínima para a posse no cargo. Isso cai bastante em provas. Então, se você está estudando para uma avaliação ou concurso, é bom prestar atenção. Para os cargos de presidente da República, vice-presidente e senador, a idade mínima é de 35 anos. Para governador e vice-governador, é de 30 anos. Para deputado federal, deputado estadual e prefeito é de 21 anos. E para vereador é de 18 anos. Próximo tópico: privação de direitos políticos.
Diz o artigo 15 da Constituição que os cidadãos podem sofrer privação de seus direitos políticos por meio da perda ou suspensão, mas jamais pela cassação. Isso é importante e despenca em prova, então preste atenção. Suspensão, perda e cassação geram bastante confusão nos alunos. E a diferença é a seguinte: uma suspensão, como o próprio nome diz, é algo temporário. Por exemplo, enquanto durarem os efeitos de uma condenação criminal, ou seja, durante o cumprimento de uma pena, a pessoa fica com seus direitos políticos suspensos. Já a perda de direitos políticos, apesar de ser uma perda, é possível haver uma reabilitação. É o caso, por exemplo, do brasileiro naturalizado, que teve a sua naturalização cancelada por sentença, mas consegue depois readquirir a nacionalidade brasileira. Nesse caso, ele pode obter novamente os direitos políticos. Por fim, a cassação seria uma privação definitiva, uma privação irrecuperável. E ela é vedada, é proibida pela Constituição. Perda ou suspensão? Ok. Cassação de direitos políticos? Não pode. O artigo 15 traz também outras hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, que são a incapacidade civil absoluta, a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e a improbidade administrativa. Próximo tópico: diferenças entre plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tanto no plebiscito quanto no referendo, o povo é consultado sobre um certo ato legislativo ou administrativo. Ambos são consultas ao povo para decidir sobre matéria que seja relevante para a nação. A diferença é que o plebiscito é antes e o referendo é depois. O plebiscito é uma consulta prévia, antes da criação do ato, para saber se o povo aprova. Já o referendo é uma consulta posterior, para saber se o povo o ratifica. E a iniciativa popular é o poder que o povo possui de levar uma proposta de lei para o poder legislativo. Um projeto de lei pode ser criado pelo povo, mediante iniciativa popular. Agora eu vou explicar sobre a reeleição, que é uma regra bem fácil de entender. Os chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, só podem ser reeleitos uma única vez. Ou seja, eles só podem cumprir 2 mandatos consecutivos. Contudo, perceba que os chefes do Executivo podem, sim, cumprir mais de 2 mandatos. Eles só não podem ser todos consecutivos. Somente 2 mandatos podem ser consecutivos. Por exemplo, Geraldo Alckmin já foi governador de São Paulo por 4 mandatos. E no Poder Legislativo, tem essa regra também? Não! No Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, é possível se reeleger quantas vezes quiser, de forma consecutiva, sem limitação de vezes. Próximo tópico: desincompatibilização. A desincompatibilização é usada para haver a candidatura em outros cargos e ela funciona da seguinte forma: o chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, deve se desvincular do cargo 6 meses antes da eleição, caso ele queira concorrer a outro cargo. Por exemplo, quando o João Dória era prefeito e quis se candidatar a governador, ele teve que deixar o cargo de prefeito 6 meses antes do pleito. E isso é a desincompatibilização. Agora eu vou falar sobre um assunto que é pouco conhecido pela maioria, que é a inelegibilidade reflexa. É uma inelegibilidade que se reflete em outros, que são os parentes ou o cônjuge do chefe do Poder Executivo. Funciona assim: dentro do território de jurisdição do chefe do Executivo, são inelegíveis tanto o cônjuge quanto os parentes, consanguíneos e afins, até o 2º grau.
Por exemplo, imagine que no município da Vila Abobrinha, o prefeito é casado e a esposa dele está pensando em se candidatar a algum cargo político. Ela pode ser candidata a vereadora? Não, pois dentro do território de jurisdição do seu marido prefeito, ela é inelegível. Mas supondo que ela queira se candidatar a deputada estadual, ou deputada federal, ou governadora, ela pode? Aí sim, ela pode. E perceba que quanto aos parentes, a lei fala em parentes consanguíneos e afins até o 2º grau. Parentes consanguíneos até o 2º grau são filho, neto, pai, avô, irmão. Ou seja, tio, sobrinho e primo podem se candidatar normalmente, pois tio e sobrinho são parentes de 3º grau e primo é parente de 4º grau. Já os parentes afins até o 2º grau seriam sogros, genro ou nora, enteados e cunhados. Perceba que no caso do chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, do Presidente da República, tanto cônjuge quanto parentes até o 2º grau não podem se candidatar a nenhum cargo eletivo, devido à inelegibilidade reflexa, pois estarão todos dentro do território da jurisdição do presidente. A exceção é se essas pessoas já forem titulares de mandato eletivo e estiverem em busca de reeleição. Aí tudo bem, aí pode. Por fim, vou falar rapidamente sobre os partidos políticos, trazendo aquilo que é mais importante e que mais cai em provas. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Atenção aqui, pessoas jurídicas de direito privado e não de direito público, que têm o objetivo de reunir pessoas em torno de suas convicções políticas para ocupar cargos eletivos. A aquisição da personalidade se dá através do registro dos atos constitutivos em cartório. E a aquisição da capacidade política acontece com o registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Quanto aos preceitos que devem ser seguidos pelos partidos políticos, eles devem ter caráter nacional, estão proibidos de receber recursos de entidade ou governo estrangeiro, devem prestar contas à Justiça Eleitoral e precisam ter funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Observe também que é vedada, é proibida pelos partidos políticos a utilização de organização paramilitar. Perceba que estudar os direitos políticos é fundamental para exercer a cidadania plena. Conhecer os direitos políticos permite que as pessoas participem ativamente do processo democrático. Compreender os direitos políticos é essencial para se tornar um cidadão ativo e consciente, e não simplesmente alguém que comparece às urnas para votar sem saber muito bem o que está fazendo. Ter consciência dos direitos políticos é algo que fortalece a democracia. Se as pessoas não têm conhecimento dos direitos políticos, elas ficam mais suscetíveis a abusos e manipulações. E aí a democracia, como um todo, pode acabar enfraquecida. Saber sobre o direito, como um todo, também encoraja as pessoas a se envolverem em atividades e a buscar mudanças para criar políticas públicas mais justas e efetivas que atendam às necessidades da população. Em resumo, estudar sobre o direito é essencial para a proteção dos direitos dos cidadãos. Mas eu sei que você que assistiu esse vídeo até aqui já sabe disso e certamente concorda que aprender o direito é algo que todo mundo deveria fazer, pelo seu próprio bem. E também para poder auxiliar as pessoas ao seu redor. Sem contar que se todo cidadão conhecesse o direito, poderia também exigir os deveres daqueles que devem prestá-los. Tudo começa pelo direito, que é onde nós temos as regras do jogo, do convívio em sociedade. Eu não sei qual é o seu objetivo ao assistir a esse vídeo. Eu não sei se você é estudante da faculdade, ou se você está se preparando para concurso, ou se você está estudando por conta própria, apenas por ter vontade de aprender. E se esse for o seu caso, fica aqui os meus parabéns. Seja qual for o seu caso, se você abriu esse vídeo e assistiu até aqui, a indicação que eu faço para te ajudar nos seus estudos é a de maratonar os vídeos gratuitos aqui do canal.
E também a de virar meu aluno no curso Primeiros Passos no Direito. Ali eu trago toda a base de forma simples, fácil e descomplicada que qualquer pessoa que está aprendendo direito precisa saber. Se você tiver todo o conhecimento que consta ali, pode ter certeza que a sua evolução no direito vai ser bem mais rápida. Ali eu trago as raízes para fortalecer o seu estudo e você crescer muito mais rápido dentro do direito. Muitas vezes eu vejo que os alunos ficam batendo cabeça e sofrendo na graduação sem entender muito bem as aulas, e o motivo porque faltou a base. É como se os conteúdos iniciais da faculdade fossem a alfabetização. E se você passa de série sem entender, lá na frente você tem dificuldade em aprender os assuntos mais complexos e difíceis. Não dá para pular etapas, tem que aprender. Eu criei o curso Primeiros Passos no Direito com todo carinho para você fixar bem os conteúdos iniciais e eu te garanto que depois que você assistir ao curso inteiro, aprender as matérias difíceis do direito vai ser bem mais fácil, sem comparação. Vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo e aí você pode clicar e virar meu aluno ainda hoje. Faça isso porque você vai adorar. E não se esqueça também de maratonar os vídeos aqui do canal, porque tem muita coisa que pode te ajudar. Eu recomendo fortemente que você faça as duas coisas: assistir ao curso Primeiros Passos no Direito e também maratonar o conteúdo gratuito aqui do canal. Aproveite todos os vídeos. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!